Depois de derrotar o último monstro, Lin Yuan obtém dele o cristal Rank Rei Besta. Ele estava se perguntando por qual preço ele poderia vender o cristal Rei Besta. Professor Zhao estava bem atrás dele e o viu pegando o cristal Rei Besta. Lin Yuan tenta esconder o cristal rapidamente. Zhao diz a ele que não se importa com o cristal. Ele só queria saber qual era sua habilidade de combate atual. Lin Yuan diz a ele que ele acabou de romper a estrela do Rank Rei Besta uma estrela. Zhao ficou chocado ao ouvir isso e perguntou como ele fez isso. Quando ele estava fazendo o julgamento da besta, ele estava apenas no Rank General Besta 2 estrelas, mas em apenas 2 meses, ele estava agora no Rank de Rei Besta. Isso foi chocante para Zhao. Lin Yuan sussurra em seus ouvidos que é seu segredo que ele pode absorver a radiação nuclear de cristais de nível inferior. Ele pede que ele não revele isso a ninguém. Então Sumu vem correndo até eles e pergunta a Lin Yuan se ele está bem. Lin Yuan responde a ela que ele saiu ileso. Ela diz a ele que se ele não estivesse com ela, ela poderia ter morrido antes. Lin Yuan diz a ela que sua habilidade de combate não era fraca, mas como ela estava com muito medo, ela estava fazendo com que seu cérebro perdesse o julgamento. Zhao diz a Lin Yuan que estava tudo bem, pois foi a primeira vez que Sumu experimentou tal cena. Então ele acredita que era natural ficar frustrada. Sumu também concordou. Ela sabia que tudo pode acontecer em uma batalha real. Ela queria fazer melhor, para não se tornar um fardo para ninguém no futuro. Ela olha para Lin Yuan e os dois sorriem. Zhao estava cada vez mais convicto que Lin Yuan não era uma pessoa normal. Ele nunca pensou que Lin Yuan pudesse realmente absorver a radiação nuclear como energia. Esse tipo de talento era inédito até mesmo no mundo inteiro. Ele agora estava entendendo por que o diretor o mencionou daquela maneira. Ele diz a Lin Yuan que coletou todo o saque e o guardou dentro do distintivo, e que lhe dará todo o dinheiro depois de ir ao palácio espiritual da besta. Assim, ele mostra a Lin Yuan seu crachá de armazenamento. Lin Yuan nunca havia usado um antes. Ele diz a ele que o Rank Rei Besta pode solicitar um distintivo de armazenamento de cobre do Palácio das Almas Bestial, mas o custo de produção foi de 1 milhão. Tinha apenas 10 metros cúbicos de espaço. Ele diz a ele que seu dinheiro deve ser gasto na compra de cristais de besta inferiores. Zhao estava pronto para emprestar dinheiro a Lin Yuan se ele precisasse. Lin Yuan agradece a Zhao por contar tudo isso e promete que ele tentará obter esse distintivo no futuro. Zhao garante que ele ensinou que a Academia Modo Bestial era uma facção poderosa, que nunca haveria falta de recursos e dinheiro não seria um problema se ele conseguisse ficar entre os 10 primeiros no ranking dos dragões ocultos, que ele poderia escolher seu dormitório particular e também teria a oportunidade de representar a universidade para participar de a competição de calouros. Lin Yuan estava realmente animado para competir pelo ranking dos dragões ocultos agora, pois era muito importante. Sumu diz a Zhao que como a academia era tão rica, os dormitórios deveriam ser independentes. Zhao responde a ela que o dormitório era apenas um lugar para dormir e descansar, e que os alunos podem cultivar em uma sala de cultivo especializada. Ela estava livre para usá-lo a qualquer hora do dia. Lin Yuan ficou feliz por haver sala de cultivo. Caso contrário, ele teria sido exposto se absorvesse o cristal no dormitório. Zhao diz a ele que se ele quiser morar em um único dormitório, então existe uma maneira conveniente. Ele só precisava doar 5 milhões para a escola e teria um dormitório independente com quintal também. Lin Yuan não concordou com isso. Ele sente que foi um assalto à luz do dia. Mas Sumuzu teve uma reação diferente. Ela estava feliz por serem apenas 5 milhões. Lin Yuan se pergunta o quão rica ela era. Naquela noite, Lin Yuan estava no dormitório da Universidade Modu e estava pensando que antes de entrar no top 10 do ranking dos dragões ocultos, ele deveria permanecer obedientemente no dormitório com todos os outros. Ele se considera sortudo por Sumu também ter decidido ficar no dormitório. Então ele estava economizando algum dinheiro lá. Lin Yuan abre a porta para entrar em seu quarto e um cara alto chamado Zhao Ming estava lá esperando por ele. Ele se apresenta e reconhece Lin Yuan como seu novo colega de quarto. Zhao Ming diz a ele que ele era o calouro daquela geração e que sua alma de besta era uma cobra de 8 asas. Lin Yuan responde que ele era da cidade de Zhenhai e estava ansioso para ser seu companheiro de quarto. Havia outro cara gordo chamado Wang Jingzi que comia batatas fritas na cama.
Ele reconhece Lin Yuan que ele foi o campeão de sua cidade que usou a alma da besta Hankie para entrar na universidade. Lin Yuan ficou chocado ao ouvir isso, e perguntou a Wang Jinzi se ele o conhecia. Ele responde que não o conhece pessoalmente, mas viu seu perfil e ficou impressionado ao ver como ele era bom. Lin Yuan pergunta onde ele viu seu perfil. Ele pergunta se o perfil do calouro poderia ser facilmente verificado. Wang responde que não é legal verificar, mas ele tem sua própria maneira de lidar com essas coisas, e que não há nada que ele não consiga descobrir. Zhao Ming diz a Lin Yuan que Wang era bom em coletar informações. Wang diz a Lin Yuan que ele pode dizer o que quiser, mas não é de graça. Lin Yuan estava feliz por ter um negociante de informações agora. Ele pergunta a Wang se ele tinha a lista de classificação dos dragões ocultos. Wang responde que era muito cedo para a lista de classificação dos dragões ocultos ser divulgada. Ele diz a Lin Yuan que pode lhe dar uma lista de calouros com maior potencial para entrar na lista dos 10 primeiros. Lin Yuan pergunta qual seria o custo. Wang responde que por ser seu companheiro de equipe, lhe dará um desconto de 20% e cobrará 4.000. Lin Yuan se pergunta como ele conseguiu toda essa informação para começar. Assim, após pagar o valor, Wang lhe entrega uma cópia da lista de possíveis alunos. Depois de olhar a lista, Lin Yuan percebe que a Universidade Modu tinha muitos especialistas talentosos ocultos. Havia tantos calouros que eram do rank Rei das Bestas. Até mesmo Zhao Ming, que parecia um cara muito tranquilo, alcançou o rank 8 estrelas do General Besta. Ele estava um pouco curioso sobre a habilidade de combate de Wang Jinzi. Então, finalmente, depois disso, seus últimos colegas de quarto entram. Com uma voz muito profunda e assustadora, o homem lhes diz que seu nome era Song Lan, e que agora ele estará sob seus cuidados. Wang também reconhece que Song foi o primeiro lugar da Modu naquele ano. Foi uma honra para eles dividir o quarto com ele. Lin Yuan também se lembra de Song. A classificação de talento de Song era de classificação, CES. Wang diz a Song que ele pode procurá-lo sempre que precisar de alguma informação, e ele oferece o mesmo desconto de 20% para ele também. Lin diz a Wang para parar de promover suas informações. E agora que todos estavam lá, ele o oferece para uma refeição juntos. Ele queria saber a resposta de Lin Yuan sobre isso. Lin Yuan estava pronto para isso. Lin Yuan sabia disso. Seus colegas de quarto não eram muito simples, com uma besta general de classificação 8 estrelas, e agora um rei besta de classificação 2 estrelas, e também um negociante de informações. Ao sair do dormitório, Ming conta aos colegas de quarto que entrar na Universidade Modu era seu sonho, e mesmo que ele finalmente estivesse lá, era difícil para ele acreditar. Então eles previram que Sumu estava com Shu Qinkyu à frente e as duas estavam deslumbrantes. Ele estava parecendo Wang e também sabia muito sobre elas. Então, quando Sumu vê Lin Yuan, ela fica animada e acena para ele. Lin Yuan vai até elas e também conhece Shu Qinkyu, que na verdade era colega de quarto de Sumu. Wang ficou chocado ao ver que Lin Yuan conhecia Sumu. Ming pergunta como ele poderia não saber que era um traficante de informações. Wang responde que ele era um traficante de informações e não um casamenteiro. Ele possivelmente não tinha ideia do que estava acontecendo entre os dois. Então Lin Yuan apresenta os três a Sumu e Shu Qing. Wang pergunta se elas estão interessadas em jantar com eles. Sumu recusa humildemente a oferta, dizendo que já planejou suas noites com Shu Qing. Então, após a partida, Wang pergunta a Lin Yuan como ele chegou tão perto de Sumu. Lin Yuan responde de uma forma muito sarcástica que se ele não souber essa informação, então pode lhe dar um desconto de 20% por ela. Então, 2 horas depois, Lin Yuan estava cultivando sozinho. Ele queria voltar para seu dormitório e relaxar com seus colegas de quarto, mas teve que vencer muitas pessoas poderosas na academia. Então ele precisava ser o mais poderoso possível. Xiaolong disse a Lin Yuan que o local tinha uma alta concentração de energia muito adequada para o cultivo. Lin Yuan disse que era uma sala de cultivo gratuita para iniciantes, e também havia salas pagas para níveis intermediário e avançado, onde a concentração de energia era muito maior. Mas era muito caro para Lin Yuan. O intermediário girava em torno de 1.000 por hora e o avançado girava em torno de 5.000 por hora. A pior coincidência foi que todos os seus cristais inferiores já haviam sido absorvidos. Agora restavam apenas os melhores cristais de alma besta e algumas pílulas de espírito besta. Lin Yuan pergunta a Xiao quantos pontos de evolução o cristal avançado pode fornecer.
Após usá-lo, ele recebe apenas 1000 pontos de evolução. Parece um desperdício total. Xiao diz a ele que estava tudo bem, pois ele ainda tinha a pílula do espírito besta. Lin Yuan ingere a pílula e obtém um novo talento. Lin Yuan vê que a janela de status do sistema não tinha talento como atributo. Ele se pergunta se possui algum atributo oculto. Xiao diz a Lin Yuan que o talento pode aumentar sua velocidade de absorção. Lin Yuan estava realmente sentindo que sua velocidade de absorção aumentou um pouco. Lin Yuan agora sabia que a pílula do espírito besta era muito útil, mas era muito cara. Uma pílula da besta custou 50.000. Na manhã seguinte, quando ele acorda em seu quarto, ele vê que apenas Wang estava lá. Ele pergunta a Wang onde os outros dois estavam. Wang diz a Lin Yuan que eles podem ter ido para o cultivo. Lin Yuan percebeu que ele não era o único trabalhando duro no cultivo. Ele precisava ir rapidamente ao palácio espiritual da besta e comprar um lote de cristais inferiores. Então Lin Yuan recebe uma ligação de Zhao. Ele pede a Lin Yuan que venha buscar o dinheiro se ele já tiver acordado. Lin Yuan vai rapidamente ao encontro de Zhao. Zhao diz a ele que todos os núcleos de cristais da Horda da Besta foram eliminados. A parcela dada a ele foi de 2,2 milhões. Lin Yuan ficou muito feliz porque isso resolveria seus problemas financeiros. Zhao diz a ele que também o ajudou a trocar 1 milhão por 10.000 cristais inferiores. Os cristais e o dinheiro estavam no distintivo, e Zhao emprestou-o temporariamente para ele. Lin até agradece por sua ajuda. Ele sabia que Zhao era alguém em quem ele podia confiar. Então ele pede a Zhao outro pequeno favor. Ele pede que ele o ajude a trocar 1,2 milhões por pílulas espirituosas. Zhao pergunta por que ele estava planejando comprar tantas pílulas de espírito, já que era o suficiente para comprar 24 pílulas de espírito de besta e normalmente ainda levaria para terminá-las. Lin Yuan diz para ele não se preocupar e garante que sabe o que está fazendo. Zhao diz a ele que ele encontrará algum palácio da alma de besta no tempo livre. A classificação do dragão oculto estava prestes a ser divulgada em alguns dias. Zhao diz a Lin Yuan que se ele conseguir ficar entre os 10 primeiros, ele tentará dar-lhe a chance de representar a Academia Modu na competição de calouros. Mas para Lin Yuan, o top 10 não era o verdadeiro objetivo. Ele queria ser o número 1. Um tempo depois, Lin Yuan estava no cultivo absorvendo radiação nuclear. Xiao informa que desta vez obteve 1000 pontos de evolução em apenas 10 minutos. Lin Yuan se pergunta se foi por causa das 5 pílulas espirituais de besta. Não apenas a energia absorvida tornou-se mais rápida, mas até a velocidade absorvida pelo cristal também aumentou. Xiao também não tinha ideia. Ele diz a Lin Yuan para esperar que seu professor envie o próximo lote de pílulas de besta espiritual, e então ele poderá verificar. Lin Yuan também planejava continuar absorvendo cristais para aumentar a capacidade de combate. Esse tempo passa, ele continua absorvendo todos os dias, continuamente. Alguns dias depois, quando Lin Yuan entrou em seu quarto, todos os seus colegas de quarto estavam lá. Normalmente, os 3 saem mais cedo e voltam tarde. Além de Wang, os outros 2 cultivam como loucos. Wang diz a Lin Yuan que naquele dia era uma competição de calouros. Lin Yuan quase se esqueceu disso. Todos estavam sendo modestos e apontavam uns para os outros os 10 primeiros candidatos. Lin Yuan sabia que a competição seria muito acirrada naquele ano. Ele precisava cultivar ainda mais. Ele ouviu dizer que o diretor Wang Ting fará pessoalmente um discurso no evento. Ele era um mestre Rank Imperador Besta da Alma. Era um grande negócio que ele viesse ver o evento. Desta vez foi a primeira competição de amizade para calouros em todo o país. Era necessário selecionar alunos que pudessem se ressentir da academia. Lin Yuan pergunta o que ele estava fazendo lá. Ele responde que além dos calouros, os professores também participaram. Então os colegas de quarto de Lin Yuan também conhecem Zhao. Eles dizem que sempre o admiraram e ficaram felizes em conhecê-lo. Lin Yuan conta a Zhao sobre Wang. Zhao reconhece Wang através de seu pai. Lin Yuan pergunta se eles já se conheciam. Zhao diz a ele que seu pai era um homem famoso e que ele saberá mais sobre ele no futuro. Wang conta a Ming sobre Zhao porque ele não o conhecia. Então, finalmente, o diretor Wang Ting aparece no palco. Lin Yuan se pergunta se Wang era filho de Wang Ting ou algo assim. Então Wang Ting diz a todos que ficou muito feliz em ver todos ali, pois eles eram a esperança futura de sua academia.
Ele anuncia que muito em breve a lista de classificação dos dragões ocultos da Academia estará oficialmente disponível. Quanto maior a classificação, maior a recompensa. Ele sugere que todos deem tudo de si se quiserem mudar seu destino. Ele diz que todos escolheram sua academia mesmo sabendo que tinham o maior índice de mortalidade. Então, eles não eram os culpados. Ele pergunta a todos se tiveram coragem para participar da competição. Toda a multidão de estudantes grita que sim. Depois de algum tempo, finalmente a classificação saiu. Lin Yuan vê que as informações de Wang Jingzi estavam corretas para as apresentações. Lin Yuan se pergunta onde estava sua classificação, e mais tarde descobre que era bastante baixa, na 312ª posição. Lin Yuan agora tinha certeza de que a Academia Modu estava cheia de indivíduos talentosos e gênios. Ele estava tão baixo mesmo depois de passar todas as 10 etapas do teste de entrada. Ele se pergunta quais eram as regras e critérios da classificação dos dragões ocultos. Xiao aparece e diz que conhece as regras. Xiao diz a ele que havia 5 regras principais. A primeira era que apenas a classificação inferior poderia desafiar a classificação superior, e a diferença não deveria ser superior a 20. A segunda regra era que cada pessoa só poderia desafiar uma vez por dia, e uma pessoa não poderia rejeitar o desafio mais de 3 vezes seguidas. A terceira regra era que cada semana tivesse uma chance de desafio avançado. A diferença era tão grande quanto 100. A quarta regra, uso proibido de drogas. A arma bestial deve ser adequada à capacidade de autocombate. A última regra é que durante o desafio, se uma das partes admitir a derrota ou perder a capacidade de lutar, a luta será encerrada imediatamente. Xiao calculou que, de acordo com sua classificação atual, levaria 16 dias para chegar ao topo. As pessoas estavam discutindo sobre Wu Shugu, que é o atual titular do primeiro lugar. A maioria das pessoas pensava que ele não conseguiria manter o primeiro lugar por muito tempo, à medida que a competição avançasse. Lin Yuan também sabia que isso certamente aconteceria. Ming diz a Wang que acha Lin Yuan muito estranho, pois ele consegue cultivar em uma situação tão tensa. Wang diz a ele que uma vez tentou comprar suas informações por 1 milhão, mas recusou. Lin Yuan disse a ele que ele poderia negociar o preço assim que chegasse ao topo do ranking do dragão oculto. Eles se perguntam quão mortais eram suas habilidades de combate. Então Xiao pergunta a Lin Yuan se ele iria tomar todas as 24 pílulas de bestas espirituais que Zhao reuniu para ele. Lin Yuan leva 10 de uma vez e sente um aumento repentino de poder. Então ele volta a cultivar. Depois disso, Lin Yuan obteve 10 novos talentos e a velocidade de absorção foi ainda mais rápida agora. Ele queria verificar. Então ele começa a absorver muitos cristais de besta. Ele absorve todos eles em apenas 7 minutos. Ele foi 3 minutos mais rápido que antes. Então ele recebe uma ligação e é notificado de que os ranks 1 e 3 estarão lutando em breve. Lin Yuan corre para a arena sem perder tempo. Quando ele chega lá, Zhao o chama. Ele estava com outro professor da Modu, Meng Chang. Ele estava provocando Zhao por carregar Lin Yuan como um bebê para todos os lugares. Zhao diz a ele para manter a boca fechada se não conseguir falar direito. Zhao então os apresenta um ao outro, e então Meng Chang pergunta a Lin Yuan se ele gostaria de ser seu aluno. Zhao fica bravo ao chamá-lo para assistir à partida, mas agora ele estava recrutando seu aluno. Então Meng Chang pergunta a Zhao quem tem uma chance maior de vitória entre Wang Linhu e Wu Xuangu. Zhao responde que não sabe dizer, pois não estava muito familiarizado com eles. Então Meng perguntou a Lin Yuan o que ele achava disso. Lin respondeu que não conhecia os dois. O anfitrião da batalha disse a todo o público para olhar para o campo de batalha, e o homem que chegou lá ficou em terceiro lugar, e o outro também chegou lá. O duelo seria o terceiro classificado Wang Lin na lista de dragões desafiando o primeiro classificado Wu Xuan na lista de dragões. E o anfitrião anunciou que o duelo oficial começaria. Wu Xuan disse a Wang Lin que o havia desafiado primeiro, e se ele achava que Wu Xuan era um oponente digno. Wang Lin respondeu que estaria no topo da lista dos dragões ocultos. Wu Xuan disse que então ele teria que ensinar a Wang Lin um cara hipócrita. E então ele usou a fusão da alma bestial, e uma besta apareceu ao seu lado. Lin Yuan pensou que era o rei das centopeias de asas douradas das almas bestiais da Rank SSS, e esse era o prestígio que Wu Xuan tinha, pelo menos a força do rei animal. Então Lin Yuan olhou para Wang Lin e disse que parecia estar à vista da fera.
Eles eram oponentes pelos quais valeria a pena esperar. Então Wang também usou a fusão Alma-Fera, e uma fera veio do seu lado também. Lin Yuan pensava que Wang Lin também era o rei dos animais, e se perguntou quem venceria aquele duelo. Meng disse que aqueles dois que estavam duelando pareciam bem, e ele não tinha tanta força quando era jovem. Zhao disse que havia dito a Meng há muito tempo que era o ano de abertura dos calouros. Wang começou a usar algum ataque, acumulando fogo em sua boca, e então atingiu Wu Xuan com um raio de fogo, fazendo-o cair. Wu Xuan perguntou se isso era uma habilidade. Wang disse-lhe para esperar que ele vencesse Wu Xuan e correu para atacá-lo, golpeando-o com a pata. Wu Xuan sangrou sangue verde. Lin pensou que as habilidades físicas da besta tigre de Wang não eram um atalho, e sua velocidade extremamente rápida poderia não ser completamente contornada. Mesmo por Wu Xuan, Meng disse que Wang foi muito cauteloso, usando ataques remotos para testar uns aos outros e depois pegando-os desprevenidos. Zhao respondeu que era muito bom ter essa intuição de batalha naquela idade. Meng disse que no que diz respeito à situação atual, Wu Xuan era mais ou menos fraco. Zhao perguntou a Lin Yuan se ele se sentia estressado assistindo a batalha e mencionou que se ele quisesse chegar ao topo da lista dos dragões ocultos, não poderia contorná-los. Meng achava que o objetivo de Lin Yuan era na verdade o topo da lista, embora fosse muito fácil entrar na academia com uma super-alma besta. A ideia de querer chegar ao topo da lista dos dragões era muito caprichosa. Lin Yuan disse que era uma armadilha. Meng perguntou o que ele estava dizendo. Lin Yuan explicou que era uma armadilha feita por Wu Xuan e Wang estava caindo nela. Wang Lin atacou Wu Xuan e pensou que seria o golpe final. No entanto, Wu Xuan capturou Wang Lin na perna e causou-lhe muita dor. Wu Xuan então liberou uma substância verde em Wang, causando-lhe ainda mais dor. Meng disse a Lin que ele estava realmente certo sobre essas coisas e perguntou há quanto tempo ele sabia que era uma armadilha feita por Wu Xuan. Lin Yuan disse isso sem compreender totalmente a força da outra parte. Mostrar proativamente a fraqueza do inimigo era a melhor maneira de preparar armadilhas, já que Wu Xuan poderia chegar ao topo da lista dos dragões, sem mencionar se sua força era digna dessa classificação. Mas sua intuição de luta não perdeu necessariamente para Wang. Zhao achou que os insights de Lin Yuan eram incríveis, e que as pessoas muitas vezes ignoravam esses detalhes com uma mentalidade de visualização. Mas Lin Yuan estava completamente imerso neles, sem deixar de lado nenhum. Ele então disse a Meng que não poderia mais dizer isso, e que seu julgamento era incomparável ao de Lin Yuan. Meng perguntou a Zhao se ele ainda tinha rosto para dizer isso, e se ele mesmo não viu. Zhao disse que não viu muito bem, mas seus alunos perceberam. Meng disse que realmente o tratava como um bebê, mas ele não tinha esse tipo de força. Wang Lin usou seu poder de fogo e libertou-se de Wu Xuan. Uma aura de fogo cercou Wang Lin e ele atingiu Wu Xuan novamente. Alguém na plateia disse que Wu Xuan poderia perder, enquanto outra pessoa comentou que, se fosse esse o caso, seria muito forte virar o tigre contra o vento. Uma terceira pessoa mencionou que o tigre vermelho inflamado era apenas uma alma veterana da classe SS, e seu talento por si só ainda era inferior ao do rei das centopeias de asas douradas. Meng perguntou a Lin Yuan se ele achava que Wu Xuan iria perder, e Lin Yuan disse que Wang Lin iria perder. Meng perguntou se Wang Lin iria perder e se Lin conseguia perceber isso. Não importa como ele olhasse, Wang Lin parecia estar em vantagem. Lin Yuan disse que não havia como os dois professores não perceberem isso, e devem ter aproveitado a oportunidade para testar Lin Yuan. Zhao disse que realmente não conseguia esconder nada dele. Lin Yuan mencionou que embora o ataque de Wang tenha sido feroz, ele mostrou paciência a cada passo e a posição em que estava. Wu Xuan disse a Wang Lin para admitir a derrota, pois ele não tinha chance, e pode ser tarde demais para ir à enfermaria para remover o toxinas agora. Caso contrário, ele não seria responsável pelas consequências. Wang Lin rugiu e tentou atacar Wu Xuan, mas Wu Xuan contra-atacou e revidou. Lin Yuan pensou que a partir daquele momento Wang caiu na armadilha preparada por Wu Xuan e estava destinado a ser derrotado. Embora Wu Xuan tenha mantido o primeiro lugar, haveria adversários mais fortes mais tarde. O árbitro então anunciou que a vitória vai para Wu Xuan. Zhao disse que era uma pena, e que se Wang Lin não tivesse sido envenenado, a batalha poderia ter sido mais emocionante. Meng disse que se tivesse o julgamento de Lin, o resultado daquela batalha seria diferente.
Ele pensava em Lin obviamente como um aluno novo, mas sua visão era tão detalhada que ele parecia um velho caçador, e esse talento era assustador. Zhao disse a Lin Yuan: "Você sabe por que pedi para você vir aqui assistir a luta naquele dia?" Lin Yuan respondeu que era porque queriam saber sua força. Zhao concordou e afirmou que Lin Yuan entendia claramente sua posição, conhecia bem a força do oponente e tinha a consciência de se esforçar constantemente pelo autoaperfeiçoamento. Ele enfatizou que se Lin Yuan quisesse chegar ao topo, não deveria afrouxar em nenhum desses aspectos. Lin disse que entendeu e agradeceu a Zhao. A cena mudou para a sala de treinamento. Um tempo depois, o pequeno dragão perguntou a Lin Yuan como ele se sentiu depois de assistir à batalha. Lin Yuan respondeu que a força demonstrada por Wu Xuan atingiu pelo menos o nível de um rei besta de 4 estrelas. A força de Wang, mesmo que ele não tivesse um nível de rei besta de 4 estrelas, estava definitivamente lá no nível de um rei besta de 3 estrelas. Lin Yuan observou que Wang Lin era habilidoso em ataques fortes e podia controlar as chamas vermelhas à vontade. Quanto à habilidade especial de Wu Xuan, foi a névoa venenosa que ele liberou. Levando em conta esses pontos especiais, sua força em combate real deveria ser muito maior do que a do mesmo nível. O pequeno dragão disse que Wu Xuan realmente merece estar entre os 3 primeiros na lista de dragões ocultos. Lin Yuan mencionou que se Wu Xuan pudesse se tornar o número 1, ele poderia ter outros trunfos nas mãos e não sabia se Wang tinha esse tipo de informação. Xiao perguntou: "Então, se você enfrentar os dois, quais são suas chances de vencer?" Lin Yuan respondeu: 37 pontos. Eu tenho 3 anos e Wang Lin tem 7. A vantagem de Lin Yuan estava nas habilidades de combate e na intuição, mas se eles tivessem um duelo de vida ou morte com Wang Lin, ainda haveria uma lacuna, muito menos enfrentar Wu Xuan. O dragão disse que suas almas bestiais estavam todas acima do nível S, e Lin Yuan era realmente um grande talento. No entanto, se ele tivesse um sistema para compensar suas desvantagens, talvez não perdesse para elas quando chegar a hora. Lin Yuan afirmou que trabalharia mais para diminuir a diferença. Faltava menos de um mês para a competição nacional, e ele devia estar na lista. Ele ainda tinha milhões de pontos de evolução que ainda não havia usado e poderia pelo menos evoluir para estrelas de nível 2 do Rei das Bestas. Lin Yuan sugeriu continuar a prática e eles retomaram o treinamento. Depois de 7 dias, Lin ainda estava praticando e então parou. O pequeno dragão disse que foi bom e que houve muito progresso. Lin Yuan explicou que ele estava economizando desde que alcançou o rank de Rei Besta, e agora acumulou mais de 3 milhões de pontos. O espírito besta era genuinamente poderoso e nunca havia recebido tantos elogios tão rapidamente antes. Essa foi uma abordagem diferente. O dragão perguntou como Lin Yuan deveria alocar esses 3 milhões de pontos de evolução. Lin Yuan decidiu gastar 200 mil pontos de evolução para aumentar a dureza de suas escamas. Outros 200 mil para melhorar a nitidez das garras da fera, 200 mil para melhorar a nitidez de seus dentes e os 200 mil restantes para aumentar a capacidade do reator binuclear. Depois de meia hora, o dragão parabenizou Lin Yuan por ter conseguido chegar ao pico das estrelas de nível 2 do Rei das Bestas, deixando-o com 1,75 milhões de pontos de evolução. Lin Yuan reconheceu que, embora não tenha chegado ao nível de 3 estrelas do Rei Besta, não foi ruim. Depois de passar tanto tempo na sala de prática, ele decidiu que era hora de sair e dar uma olhada. Xiao mencionou que Lin Yuan não voltou ao dormitório nos últimos 7 dias e só dormia 2 ou 3 horas todos os dias. Lin Yuan pensou que sua agenda quase poderia ser descrita como a de um monstro. Lin Yuan voltou para a área do seu quarto, onde o gordinho Jinzi perguntou por que ele voltou. Lin Yuan respondeu que era um dormitório, então ele deveria voltar. Jinzi comentou que Lin Yuan estava cultivando tanto que enlouqueceu e não conseguiu vê-lo o dia todo. Lin Yuan perguntou sobre o paradeiro de Songlan e Zhao Ming. Jinzi explicou que Zhao Ming ficou gravemente ferido enquanto lutava pela classificação, e Songlan veio buscar uma muda de roupa. Para defender Zhao, Song marcou um encontro com ele naquela noite e ele ainda deveria estar praticando no momento. Lin Yuan perguntou sobre a situação de Ming e questionou por que a competição pelas classificações exigia que Song assumisse a liderança e se havia algum tipo de conflito. Jinzi respondeu que um garoto ensolarado como Zhao Ming naturalmente não entraria em conflito com os outros, e os caçadores da lista foram longe demais. Caso contrário, Song não agiria.
Lin Yuan então perguntou sobre o termo caçador de listas. Jin explicou que Lin Yuan ainda não sabia. Os caçadores de listas eram uma organização recém-criada que enviava especialmente pessoas fortes para competir por classificações. Eles perderiam intencionalmente para membros mais fracos para obter lucros e manipular a classificação. Lin Yuan perguntou se tal operação existia, e Jinzi confirmou que sim. Ele explicou que deixaram os calouros mais fortes da lista competirem primeiro pelo primeiro lugar, depois tomaram a iniciativa de perder para o membro mais fraco da organização, transferindo suavemente a classificação para ele. Para manter a classificação, os membros precisavam pagar taxas de adesão à organização todas as semanas. Aqueles que queriam classificações elevadas tinham que pagar taxas mais altas. Lin Yuan interrompeu, questionando o sistema. Se ele fosse classificado injustamente apesar de sua própria força, não seria possível que em breve ele enfrentasse desafios à sua posição. Jinzi confirmou que era onde eles eram autoritários. Contanto que Lin Yuan pagasse as taxas de proteção todas as semanas, elas o protegeriam. No entanto, se ele desafiasse as pessoas que eles protegiam, seria alvo e atacado. Ming não aguentou e os desafiou deliberadamente, mas foi espancado e gravemente ferido. Lin Yuan reconheceu que esse era realmente o estilo de Zhao Ming, mas se perguntou se a escola se importava com essas coisas. Jinzi explicou que Lin Yuan havia esquecido que a Academia Modo Bestial valorizava muito as brigas de estudantes, e eles não interfeririam em tais situações. Lin Yuan achava que a Academia Modo Bestial era maior e mais cruel do que ele imaginava, e gostava cada vez mais daquele lugar. Lin Yuan perguntou a Jinzi sobre o chefe daquela organização, afirmando que se alguém pudesse criar tal organização, sua força não deveria ser fraca. Jinzi revelou que o fundador da lista dos caçadores era Wu Xuan. Lin Yuan perguntou se Wu Xuan estava no topo da longa lista. Jinzi respondeu que Wu Xuan havia deixado de ocupar essa posição, e entre os calouros dessa turma havia indivíduos formidáveis, semelhantes a talentos ocultos. Ele revelou a lista atual para Lin Yuan. Jinzi explicou que no segundo dia após o lançamento do ranking da lista de caçadores, Wu Xuan estabeleceu a lista organizada de caçadores, que assimilou figuras poderosas como Shen e Qin. Wu Xuan generosamente lhes proporcionou benefícios, resultando em pelo menos 1/3 dos calouros se tornando membros da lista de caçadores. No entanto, Wang Lin e Chu Tianyi optaram por não aderir. Lin Yuan destacou que Wang Lin e Chu tinham um relacionamento próximo e não foi surpreendente que eles tenham optado por não aderir. Lin Yuan perguntou ainda sobre a classificação original de Chu, pois parecia que Chu não havia notado a evolução. Jinzi revelou que Lin Yuan não saberia, mas Chu subiu rapidamente de uma classificação de mais de 100 para o topo da lista em apenas 4 dias. Curiosamente, muitos caçadores o desafiaram, mas acabaram se tornando trampolins para desgosto de Wu Xuan. Lin Yuan especulou que Wu Xuan também poderia ter perdido para Chu. Na realidade, não havia muita disparidade de força entre os dois, mas a fera de Chu tinha a habilidade de voar. Jinzi afirmou que o veneno não teve efeito sobre ele, restringindo Wu Xuan com sucesso. Ele mencionou que mais tarde compartilharia um vídeo de sua batalha com Lin Yuan, mas por enquanto ele tinha que ir ver Zhao Ming. Lin Yuan expressou sua intenção de acompanhar Jinzi na visita a Ming. A cena mudou para a enfermaria da escola, onde Ming estava deitado na cama. Lin Yuan perguntou sobre o bem-estar de Ming, e Jinzi garantiu-lhes que estava tudo bem. Ele enfatizou que se esses indivíduos não tivessem cometido nenhum delito, ele não teria sofrido ferimentos tão graves. Ming, no entanto, atribuiu seus ferimentos às suas próprias habilidades inferiores, e reconheceu que a luta entre Song e o Homem Misterioso parecia ter acontecido naquela noite. Jinzi acrescentou que seria na arena número 7. Zhao Ming, sentindo-se responsável pelo incidente, expressou pesar por ter causado o sofrimento de Song Lan, desejando que ele pudesse ser mais forte. Então, tentando se mover, Jinzi aconselhou Zhao Ming a não forçar seu corpo, insistindo em enfaixar seus ferimentos. Lin Yuan revelou que naquele dia, Bei Gang o estava tratando, e foi ele quem machucou Zhao Ming. A cena mudou para a noite na arena número 7 da academia, onde Lin Yuan e Jinzi estavam sentados. Jinzi estava comendo um pouco enquanto contava sobre seu oponente na época. Apesar de estar apenas em 25º lugar como lutador,
absteve-se intencionalmente de avançar para disputar uma classificação mais elevada. Essa intenção ficou evidente em seu confronto com Zhao Ming, onde manejava habilmente o estilo de madeira com total proficiência. Lin Yuan observou que parecia que Jinzi não dava muita importância à sua classificação, e questionou se ele não tinha planos de competir por uma posição superior. Jinzi respondeu que, diferentemente de gênios como Lin Yuan, não foi fácil para ele subir na hierarquia. Participar da competição foi muito desafiador, então ele se concentrou em aprimorar sua inteligência. Lin Yuan se perguntou se o pai de Jinzi desempenhou um papel no cuidado especial que recebeu. No entanto, Jinzi esclareceu que reuniu inteligência de forma independente, vendendo-a para obter ganhos financeiros, com o objetivo de se tornar o principal negociante de inteligência na China. Lin Yuan sabia que parecia que Jinzi, apesar de ser um indivíduo rico da segunda geração, enfrentava desafios. Jinzi revelou que tinha um irmão realmente genial, que frequentou a academia Yanjin para evitar suspeitas. De boa vontade, Jinzi assumiu o papel de espião de seu irmão, coletando informações para ajudá-lo no futuro. Lin Yuan achou difícil imaginar que tipo de pessoa o irmão de Jinzi seria para envolvê-lo em tais atividades. Jinzi comentou que a batalha parecia estar prestes a começar. À medida que a luta iminente se aproximava, o homem que iria enfrentar Song perguntou se era ele quem estava substituindo Zhao Ming. Song o repreendeu por ter ido longe demais. O homem respondeu, questionando Song sobre ter ferido seu colega de quarto sem motivo e considerando ridículo ele procurar ajuda quando estava sem forças. Song questionou se a lista de caçadores realmente não tinham escrúpulos morais sobre suas ações. O homem riu, afirmando que a indiferença e o esquecimento da escola deixaram a lista de caçadores descontrolados. Ele menosprezou Song, mencionando que apesar de ser um campeão da academia Modu, Song era tão inútil quanto Zhao Ming aos seus olhos. Em resposta, Song ativou sua fusão de alma de besta, elevando-se no ar com raios azuis emanando dele. A visão assustou seu oponente, transformando-se em uma borboleta. O adversário de Song zombeteiramente o chamou de fofo, mas expressou medo. O adversário, com suas asas brilhantes, afirmou que elas eram perfeitas para despedaçar Song. Posteriormente, ele também empregou a fusão besta-alma, transformando-se em um gorila de 4 braços. Observando a partida, um membro da audiência se perguntou por que a alma bestial de Song era diferente de sua aparência. Outro espectador explicou que a alma bestial de Song era puramente auxiliar, sem eficácia em combate. Pelo contrário, o demônio macaco de 4 braços de Yuan Liang era uma alma bestial ofensiva, colocando Song em uma situação desafiadora. Jinzi comentou sobre a força formidável de Yuan Liang, afirmando que Yuan Liang tinha boas chances de alcançar os 10 primeiros. Ele questionou Lin Yuan sobre sua previsão para o resultado da batalha. Lin Yuan respondeu que ainda não estava claro, mas logicamente Yuan Liang estava em vantagem. Yuan Liang tentou capturar Song, mas Song utilizou habilmente sua velocidade para escapar da captura. Esta manobra surpreendente deixou Yuan Liang chocado. Aproveitando a oportunidade, Song desencadeou um ataque de doença que atingiu diretamente as costas vulneráveis de Yuan Liang. Observando o impacto do ataque a Yuan Liang, Lin Yuan notou que parecia ser a capacidade de amplificação da borboleta vitrificada colorida. Jinzi acrescentou que até mesmo a besta auxiliar Sol, a borboleta de vidro colorida, era um talento de primeira linha, e Yuan Liang sofreria se subestimasse Song. Enfurecido, Yuan Liang ameaçou Song, jurando que morreria, e começou a socá-lo. Jinzi questionou se Yuan Liang estava agindo irracionalmente, ao que Lin Yuan respondeu que Yuan Liang provavelmente pretendia forçar Song a chegar à beira do ringue. Essa tática limitaria o espaço de movimento de Song, criando oportunidades ofensivas para Yuan Liang. Lin Yuan explicou que as batalhas na arena eram diferentes das batalhas ao ar livre, e que restringir a área de combate não era favorável para Song. Yuan Liang pretendia comprimir o espaço, enfraquecendo ainda mais as habilidades de Song. Jinzi buscou confirmação se Song estava realmente em situação precária. No entanto, Song afirmou com segurança que a capacidade de amplificação da borboleta de vidro colorida era apenas isso, e ele desafiou Yuan Liang para ver onde ele poderia escapar. Yuan Liang continuou com seu ataque, e Song respondeu com sua habilidade de declínio. Yuan Liang percebeu que seus movimentos estavam desacelerando,
e Song apontou que Yuan Liang não conseguiu restringir suas ações, declarando-o já derrotado. Apesar de Song ser melhor que Zhao Ming, Yuan Liang o considerava um desperdício de talento. Levando algum tempo para reunir forças, Yuan Liang se preparou para outro ataque, semelhante a uma arma divina. Ele desencadeou o ataque, atingindo Song e alegando que era sua vez de atormentá-lo. Afirmando que sabia que Song podia voar, então ele preparou especialmente a arma bestial para ele. Ele continuou a atacar Song. Jinzi expressou preocupação com a ausência do árbitro e criticou o comportamento de Yuan Liang. Yuan Liang acusou Song de se esconder atrás da alma de sua besta auxiliar, alegando que Song não tinha forças para se levantar. Ele alertou Song para se lembrar da lição do dia. O árbitro finalmente apareceu e declarou Yuan Liang o vencedor da partida, afirmando que Song havia perdido completamente a capacidade de lutar. Yuan Liang agora está em 18º lugar no ranking dos dragões ocultos. Voltou à sua forma normal. Ele disse a Song que se quisesse continuar a desafiá-lo, estaria pronto a qualquer momento. Mas por enquanto Song deveria ir à clínica médica e se recuperar. Wang Lin chegou e, dirigindo-se a Yuan Liang, criticou-os à lista de caçadores por suas ações inescrupulosas. Yuan Liang respondeu que a situação entre ele e Zhao Ming era um assunto privado, questionando o envolvimento de Wang Lin. Quando Wang Lin sugeriu uma briga e mencionou ter encontrado Wu Xuan, Yuan Liang, mostrando sinais de raiva, avisou Wang Lin que mais um comentário desrespeitoso e ele rasgaria. Yuan Liang perguntou se Wang Lin o estava ameaçando, explicando isso, infelizmente, no ranking do dragão oculto. Os que estavam no topo não podiam desafiar os que estavam na base. Jinzi expressou seu desdém pela situação e então percebeu Lin Yuan. Lin Yuan entrou no campo de batalha e declarou que, se fosse esse o caso, ele desafiaria Yuan Liang. Intrigado, Yuan Liang perguntou quem era Lin Yuan. Lin Yuan respondeu que era colega de quarto de Song e ocupava a 312ª posição na lista dos dragões ocultos. Lin Yuan anunciou que da próxima vez desafiaria Yuan Liang. Yuan Liang riu ao saber que sua classificação era 312ª. Zombando, ele perguntou se o indivíduo desejava desafiá-lo. Aderindo às regras, no entanto, ficou evidente que ele não estava nem remotamente qualificado para desafiar Yuan Liang, quase como se estivesse buscando a sua própria morte. Lin Yuan reconheceu abertamente a sua atual falta de qualificação para um desafio, afirmando que dentro de apenas 12 dias, ele seria elegível. Yuan Liang ponderou que, dada a posição atual de Lin Yuan, ele teria que triunfar diariamente nos desafios mais extenuantes antes de ganhar o direito de enfrentar Yuan Liang em apenas uma dúzia de dias. Resoluto, Yuan Liang informou a Lin Yuan que aguardaria seu desafio, expressando confiança nas habilidades de Lin Yuan. No entanto, ele emitiu um aviso severo, alertando que se Lin Yuan decepcionasse após a hora marcada, o próprio Yuan Liang visitaria a porta de Lin Yuan, reduzindo seus ossos a meros fragmentos. Implacável, Lin afirmou seu compromisso e ao lado de Jinzi foi até Song, que estava inconsciente. Song, ao recuperar a consciência, pediu desculpas, alegando que estava desorientado. Lin Yuan garantiu-lhe que priorizasse o autocuidado, confiando o restante às mãos competentes de Lin Yuan. Lin Yuan expressou gratidão a Wang Lin por apoiar Song. Em resposta, Wang Lin revelou que tanto ele quanto Song nutriam insatisfação com a conduta da organização de caçadores. No entanto, ele reconheceu a bravura de Lin Yuan ao desafiar Yuan Liang. Lin Yuan justificou sua audácia, afirmando que se ele não estivesse disposto a correr tais riscos, por que ele teria se matriculado na Academia Modo Bestial? Concluindo a conversa, Lin Yuan pediu desculpas e sugeriu que seguissem para a enfermaria para mais cuidados. Então, com o apoio de Jinzi e Lin Yuan, Song reuniu forças para se levantar e andar, e eles começaram a se afastar da cena. Enquanto isso, Wang Lin contemplou Lin Yuan, considerando-o uma pessoa que valia a pena fazer amizade. A narrativa transita para a enfermaria da escola, onde Song estava deitado em uma cama dentro da enfermaria. Jinzi, curioso sobre a declaração anterior de Lin Yuan na área de batalha, perguntou se Lin Yuan estava falando sério. Em resposta, Lin Yuan questionou se Jinzi pensava que ele estava brincando e se duvidava da capacidade de Lin Yuan de confrontar Yuan Liang. Jinzi pressionou ainda mais, buscando entender a extensão da força de Lin Yuan. Lin Yuan sugeriu enigmaticamente uma revelação após 12 dias.
A história então muda para a arena número 57, onde Jinzi está sentado. No meio do campo de batalha, um homem chamado Chen expressou seu desdém por aqueles que eram corajosos o suficiente para declarar guerra a Yuan Liang. Sem hesitação, ele saltou para desafiar 50 indivíduos, com Lin Yuan emergindo como seu oponente. Lin Yuan, sem perder um momento, ativou a fusão alma bestial. Chen, observando a impaciência de Lin Yuan, decidiu atender ao desejo de seu oponente, engajando-se ele mesmo na fusão alma bestial. Chen se transformou em uma cobra marinha, e Lin Yuan assumiu a forma de um dragão. Rapidamente, Chen enganou Lin Yaun, proclamando com confiança que Lin sofreria uma derrota surpreendente. Imperturbável, Lin Yuan reconheceu a agilidade de Chen, mas observou que, infelizmente, a força de Chen ficou aquém da sua. Em um piscar de olhos, Lin expulsou Chen sem esforço de suas mãos. Chen, percebendo que estava dominado, atribuiu isso ao poder do Rei Besta, abrigando um medo palpável de Lin Yuan. Lin Yuan, sentindo o desequilíbrio, sugeriu que era hora de Chen conceder a batalha. Resignado com a derrota, Chen admitiu sua rendição, afirmando que estava desistindo da batalha. O árbitro prontamente declarou a partida encerrada, concedendo a vitória a Lin Yuan. Jinzi fica surpreso com a resolução rápida. Comentou sobre a habilidade inesperada de Lin Yuan, percebendo que ele estava pelo menos no nível de rei. Reconhecendo a capacidade de Lin, Jinzi observou que derrotar um oponente de nível geral não levaria mais do que alguns minutos para ele. Aproximando-se de Jinzi após a vitória, Lin Yuan se viu alvo da admiração de Jinzi. Jinzi acusou Lin Yuan de brincadeira de esconder suas verdadeiras habilidades, rotulando-o de Rei Besta. Lin, com uma pitada de suspeita, questionou se Jinzi estava tentando extrair informações mais uma vez. Jinzi, descartando a ideia, propôs uma ideia diferente, imaginando Lin Yuan como um vocalista habilidoso que poderia potencialmente ganhar a vida. Intrigado, Lin Yuan perguntou sobre o conceito, expressando preocupação com sua situação financeira. Jinzi, refletindo sobre o recente confronto entre Lin Yuan e Yuan Liang, revelou que a notícia do incidente se espalhou por toda a escola, capturando a atenção de quase metade do corpo discente e catapultando Lin Yuan para uma popularidade repentina. Aproveitando a oportunidade, Jinzi propôs uma aposta se Lin Yuan conseguiria manter uma sequência invicta ao longo dos próximos 12 dias. Intrigado, ele buscou detalhes sobre a força de Lin Yuan, instando-o a revelar tudo para que os preparativos pudessem ser feitos. Em tom abafado, Lin Yuan compartilhou com Jinzi que ele havia alcançado o auge do Rei Besta, alcançando um formidável status de 2 estrelas. Jinzi, visivelmente chocado, questionou se Lin era mais forte que Song, comparando Lin Yuan com um porco desafiando um tigre. Duvidando da confiança de Lin Yuan em vencer todos os 12 jogos, Jinzi pediu esclarecimentos. Lin Yuan, exalando confiança, afirmou que tinha mais de 95% de certeza da vitória, especialmente considerando que aqueles que estavam fora do top 20 na lista dos dragões ocultos representavam ameaças mínimas para ele. Planejando o futuro, Jinzi sugeriu fazer uma aposta substancial de 10 milhões no triunfo de Lin Yuma assim que o mercado abrisse. Ele propôs um acordo de participação nos lucros, com 60% indo para Lin Yuan e 40% para Jinzi. Lin Yuan, um tanto surpreso com a divisão proposta, questionou a lógica por trás de 64 pontos. Jinzi afirmou com segurança que não era excessivo, enfatizando que Lin Yuan era a chave para seu sucesso financeiro. A narrativa transita para a segunda cafeteria da Academia Modu, onde Yuan Liang foi visto participando de uma refeição com uma postura estranhamente contorcida. Outro homem, notando o comportamento incomum de Yuan Liang, comentou sobre os desafios recentes que ele vinha enfrentando. Yuan Liang, perguntando sobre o visitante inesperado, foi informado de que o homem tinha ouvido falar do recente duelo de Yuan Liang com Song, o desafio subsequente de um novo concorrente. Yuan Liang, desprezando a classificação inicial do desafio fora do top 300, questionou a importância de tal desafio. O homem, no entanto, revelou que o desafiador, Lin Yuan, havia subido rapidamente para o posto 262, e havia rumores de possuir a força de um rei besta. Yuan Liang, contemplando as implicações do novo status de Lin Yuan, esclareceu que era, na melhor das hipóteses, uma força de nível rei besta. O homem garantiu a Yuan Liang
que não pretendia desrespeitá-lo. Ele simplesmente descobriu a notícia e achou prudente informar Yuan Liang. Yuan Liang, imperturbável, expressou confiança em lidar com Lin Yuan e garantir que ele não representaria qualquer ameaça à organização. Enquanto o homem se desculpou, mencionando que aguardava mais notícias sobre a comida, Yuan Liang ponderou a possibilidade de Lin Yuan possuir força no nível do Rei das Bestas. Intrigado, ele ansiava por testemunhar em primeira mão as capacidades de Lin e avaliar a verdadeira extensão do seu poder. A narrativa se desenrola no terceiro dia ao meio-dia, na arena número 53. Lin Yuan, contemplando as informações de Wang Jingzi, identificou seu oponente do dia, Kai, que ocupava a posição de 242. A formidável alma besta de Kai, o leopardo da lua escura, era conhecido por sua velocidade excepcional. Observando Jingzi nas arquibancadas, Lin Yuan sentiu uma maior confiança nele, percebendo que Jingzi parecia ainda mais entusiasmado com a próxima partida do que o próprio Lin Yuan. Relembrando a conversa anterior, Lin Yuan lembrou-se de ter questionado Jingzi sobre seu papel quando o mercado abrisse. Jingzi esclareceu que sua estratégia envolvia a adaptação em tempo real assim que as desvantagens fossem reveladas. Matar oponentes aleatoriamente não traria ganhos financeiros, então Lin Yuan propôs a ideia de consertar a partida. Jingzi, rejeitando a noção de manipulação de resultados, argumentou que a abordagem deles era uma estratégia de negócios. Ele sugeriu que Lin Yuan poderia vencer adicionando algumas reviravoltas para criar a impressão de que a vitória não era garantida em todas as partidas. Lin Yuan, aceitando a estratégia, deu luz verde a Jingzi para implementá-la. Jingzi, enfatizando que Lin precisava encontrar alguém que pudesse manipular a situação a seu favor, deixou a decisão nas mãos de Lin. O cenário estava montado para a próxima batalha de Lin, onde movimentos estratégicos e reviravoltas calculadas determinariam não apenas a vitória na arena, mas também o sucesso no complexo mundo de apostas e expectativas. Dispensando mais contemplações, Lin Yuan se concentrou no momento presente, refletindo sobre o dia anterior, quando ele exibiu sua força de nível Rei Besta, graças à promoção ativa de Wang Jingzi. A notícia do desafio de Lin Yuan a Yuan Liang se espalhou, atraindo considerável atenção, com pelo menos metade dos participantes cientes do confronto iminente. O oponente de Lin, reconhecendo as poucas chances de vitória contra um Rei Besta, expressou determinação em não ceder facilmente e solicitou um vislumbre da verdadeira força de Lin Yuan. Respondendo ao desafio, Lin ativou sua fusão de alma de besta, transformando-se em um dragão formidável. O leopardo, embora reconhecesse a intensa pressão associada ao enfrentamento de um rei besta, pesou sua própria destreza, ostentando 9 estrelas no melhor nível de comandante. Apesar das probabilidades assustadoras, o oponente resolveu tentar, determinado a testar seu metal contra o poder formidável do Rei Besta. A arena fervilhava de expectativa à medida que o confronto entre Lin Yuan e seu desafiante se desenrolava, cada participante pronto para ultrapassar seus limites na busca pela vitória. O leopardo executou um golpe rápido no peito de Lin Yuan, confiante de que havia infligido danos substanciais e notando uma aparente vantagem em velocidade. Avaliando a situação do leopardo, Lin Yuan decidiu seguir o conselho de Jingzi e jogar com Chen, por considerar uma jogada estratégica. Após o ataque, o leopardo questionou se a força exibida era realmente a de um rei besta, expressando ceticismo sobre as capacidades de Lin Yuan. Enquanto isso, entre os espectadores circulava confusão e dúvida. Uma pessoa na plateia expressou preocupação, questionando como Lin Yuan poderia enfrentar Yuan Liang se ele lutasse contra um oponente de nível general da besta. Outro indivíduo referiu-se à atividade de apostas do dia anterior, onde alguém abriu um handicap, apostando se Lin Yuan conseguiria sobreviver 11 dias com vitória total. Persistiam dúvidas sobre a capacidade de Lin de garantir a vitória dentro do prazo estipulado. Observando o drama que se desenrolava, Jingzi ficou satisfeito interiormente, considerando seu objetivo alcançado. Enquanto persistissem as dúvidas sobre a força de Lin Yuan, Jingzi e seus associados lucrariam com a atividade de apostas. Jingzi reconheceu as impressionantes habilidades de atuação de Lin, reconhecendo que quanto mais ceticismo Lin Yuan enfrentasse, mais lucrativos seriam seus ganhos financeiros. O palco estava montado para uma performance cuidadosamente orquestrada que confundia os limites entre realidade e estratégia. O leopardo persistiu em seu ataque implacável a Lin Yuan,
pensando que se a situação atual persistisse, ele poderia realmente alcançar o feito notável de derrotar um mestre de alma bestial do nível Rei Besta em todos os níveis. Implacável, ele lançou outro ataque a Lin Yuan, apenas para se deparar com um movimento estratégico. Lin Yuan, utilizando sua cauda habilmente, bateu o leopardo contra a parede, causando uma transformação de volta à forma humana. Um silêncio abafado caiu sobre o público. A súbita mudança de acontecimentos prendeu sua atenção. Observando a cena, o oponente de Lin Yuan ficou maravilhado com a reviravolta aparentemente coincidente dos acontecimentos. No entanto, no instante seguinte, uma sensação palpável de intenção assassina emanou de Lin Yuan, deixando o oponente sem saída. Os membros da audiência especularam sobre a aparente lacuna entre o nível do Rei Besta e o nível do General Besta, reconhecendo que a força de Lin Yuan era um fator significativo. Um comentarista comentou sobre a capacidade de Lin de desferir um golpe potencialmente fatal com um golpe casual, enfatizando a natureza perigosa do encontro. Outro membro da audiência refletiu sobre a primeira metade da batalha, observando que Lin Yuan foi liderado por seu oponente inicialmente, mas ainda demonstrou força insuficiente. A tensão na arena persistiu enquanto o confronto entre Lin e o leopardo que virou homem se desenrolava, revelando a intrincada dinâmica entre os diferentes níveis dos mestres de alma bestial. Após a conclusão da partida, Jinzi abordou Lin Yuan elogiando seu desempenho convincente. Lin Yuan, buscando validação, perguntou sobre a qualidade de sua atuação. Jinzi o tranquilizou, afirmando que foi excelente, e destacou que os que duvidavam agora estavam silenciados. Ele comparou o sucesso de Lin Yuan a um gato cego tropeçando em um rato morto, enfatizando que, apesar do ceticismo inicial, a maioria das pessoas agora questionava suas dúvidas. Jinzi reconheceu que apenas um grupo seleto poderia discernir a verdade, mas garantiu a Lin Yuan que isso não afetaria o aumento das chances. Encorajando Lin Yuan a prosseguir, Jinzi sugeriu que continuassem com sua abordagem estratégica. A cena mudou para o quarto de Lin Yuan e Jinzi. Naquela noite, enquanto Jinzi dormia, Lin Yuan contemplou as recompensas que ganhou depois de derrotar Chen naquele dia. 2 baús de tesouro de prata e uma arma bestial entre eles. Reconhecendo que não tinha uso pessoal para a arma bestial, Lin Yuan viu uma oportunidade de vendê-la e continuar desafiando oponentes mais fortes. Prevendo a fortuna potencial que poderia acumular através das recompensas dos baús de tesouro e do bônus inicial, Lin Yuan sentiu uma onda de determinação para capitalizar suas vitórias. A perspectiva de ganho financeiro e maiores probabilidades alimentaram a determinação de Lin Yuan de navegar, mas também próspero. Após um lapso de 5 dias, Lin Yuan ficou desanimado. Encontrando vários adversários que compraram sua classificação e sofreram antes mesmo de a partida começar, ele perdeu as recompensas do baú do tesouro. Entrando em seu quarto, Jinzi, percebendo o desânimo de Lin Yuan, perguntou sobre a causa. Lin Yuan expressou ceticismo quanto à possibilidade de superar o desafio traçado para o dia seguinte e buscou informações sobre seu próximo oponente com Jinzi. Jinzi garantiu a Lin Yuan que já estava preparado para isso e revelou detalhes sobre o próximo oponente de Lin Yuan, Lei Qingming, que parecia formidável. Jinzi explicou que Lei se juntou ao grupo de caçadores depois de derrotar Yuan Liang, e o mundo exterior especulou que ele perderia aquela batalha em particular. No entanto, Jinzi tinha confiança de que quando Lin Yuan saísse vitorioso contra Lei, isso dissiparia quaisquer dúvidas sobre sua força. Jinzi planejou fechar o mercado antes da batalha, evitando novas apostas, e declarou que era hora de Lin Yuan lutar e limpar seu nome. Lin Yuan, sentindo um renovado senso de propósito, concordou com o plano. Finalmente, ele viu uma oportunidade de enfrentar um adversário desafiador e provar suas capacidades na arena, marcando uma virada em sua jornada. A cena mudou para a sala de treinamento avançado, onde Sumu estava absorta em sua prática. De repente, uma ligação tocou em seu telefone, interrompendo sua concentração. Sem hesitar, ela aceitou a ligação, e uma imagem semelhante a um holograma se materializou, revelando a garota King Kyu. Inquisitiva, Sumu perguntou a King Kyu o que estava errado. King Kyu, a presença holográfica, respondeu, informando que Lin Yuan estava programado para um duelo com Lei mais tarde naquela noite, e se perguntou se ela gostaria de testemunhar a partida. Refletindo sobre a força de Lei,
King Kyu questionou sobre suas capacidades. King Kyu elucidou que Lei ocupava a impressionante posição 92º no ranking do Dragão Oculto, provavelmente representando o auge do rank, uma estrela do Rei Besta. Sumu procurou esclarecimentos sobre os termos do rank Rei Besta, uma estrela. King Kyu explicou pacientemente que essas designações significavam proezas formidáveis nas artes marciais, particularmente no nível de uma estrela, e alcançando o pico dessa classificação. Percebendo a aparente falta de preocupação de Sumu com a potencial derrota de Lin Yuan, King Kyu investigou mais a fundo. Sumu, exalando confiança nas habilidades de Lin Yuan, afirmou que acreditava que ele não perderia. King, curiosa, perguntou se a confiança dela estava enraizada em interesses pessoais. Sumu esclareceu que a força de Lin Yuan era inegável e ela tinha plena fé em sua vitória. King, satisfeita com a resposta, comentou sobre a camaradagem entre os compatriotas, compreendendo o apoio tácito. No entanto, a conversa tomou um rumo inesperado quando King sugeriu que Sumu deveria considerar desafiar ela mesma à classificação, visando uma posição entre os 50 primeiros, pelo menos. Essa proposição abriu um novo caminho para a discussão, levando Sumu a refletir sobre seu próprio potencial e considerar a perspectiva de entrar em um palco maior no mundo das artes marciais. Sumu respondeu que seu mestre a havia instruído a aceitar o desafio pela recompensa associada. Além disso, ela enfatizou que avançar era um pré-requisito antes de se aventurar além. King reconheceu o significado da recompensa, mas elogiou o mestre de Sumu pela generosa compensação fornecida pela sala de treinamento avançado, centenas de milhares por mês e pelo acesso a uma matriz de coleta de energia de alto nível. King garantiu-lhe que avaliariam a situação e forneceriam um relatório detalhado prontamente. Com esse compromisso, eles concluíram a ligação. A cena então transitou perfeitamente para a área de competição das bestas, especificamente a arena número 26. Dentro de um espaço semelhante a uma sala, Lin Yuan e Jinzi observaram a multidão crescente na arena. Inquisitivo, Lin Yuan questionou a participação substancial, perguntando-se por que tantas pessoas estavam presentes. Jinzi explicou que uma parte significativa do público fez apostas na próxima partida, enquanto o restante estava lá para se divertir. Ele elaborou ainda que assim que a partida começasse, a arena seria isolada, permitindo que Lin Yuan liberasse todo o seu potencial sem restrições. Lin Yuan, determinado, pediu a Jinzi que garantisse que teria essa oportunidade. À medida que a expectativa na arena aumentava, Lin Yuan se preparava para o próximo desafio, consciente do que está em jogo e das expectativas que pesam sobre seus ombros. A atmosfera crepitava de energia enquanto o público aguardava ansiosamente o espetáculo que aconteceria na arena número 26. Lei ficou no campo de batalha, examinando os arredores e perguntou sobre a presença de Lin Yuan. Lin Yuan respondeu prontamente, confirmando que ele realmente estava lá. Lei, abordando o orgulho anterior de vencer em 12 dias e desafiar Yuan Liang, questionou Lin Yuan sobre a viabilidade de tal afirmação. Lin Yuan, confiante, perguntou se não era uma possibilidade. Lei expressou sua certeza, mas lamentou que a autossuficiência de Lin Yuan pudesse ser sua ruína, instando-o a ficar sóbrio. A tensão aumentou quando ambos os combatentes decidiram empregar a fusão da alma bestial, passando por um processo transformativo para assumir suas formas bestiais. Observando da plateia, um espectador comentou sobre a pressão esmagadora que emanava de Lei. Outro indivíduo, um calouro que recentemente alcançou o nível Rei Besta, considerava Lei um oponente formidável, dada a sua força. O segundo observador comentou sobre a situação atual de Lin Yuan. Apesar de estar no nível do Rei Besta, Lin Yuan foi considerado fraco, especialmente depois de uma série de atuações sem brilho nos jogos recentes. O público o rotulou como o Rei Besta mais fraco. Uma mulher na multidão expressou sua decepção, admitindo que havia apostado em Lin Yuan, mas não tinha certeza sobre o raciocínio da pessoa que o comprou. As dúvidas e o ceticismo em torno das capacidades de Lin Yuan pairavam no ar, preparando o terreno para um confronto crítico e desafiador na arena. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.